Olha, eu sei que o título desse vídeo ele é bastante provocativo, na verdade, alguns podem até achar que é um clickbait, mas na verdade não é. Eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva do porquê que alguns fundos imobiliários, dentro de certo grau de investimento e do certo nível de investidor que você é, podem sim ser muito melhores do que as ações. Então, se você quer saber basicamente qual o meu racional por detrás de tudo isso, e claro, eu vou te mostrar aqui com números e abrir um pouco da minha carteira para mostrar que dentro do meu perfil de investidor, os fundos imobiliários fazem muito mais sentido do que as ações. Então, se você quer saber o que eu estou querendo dizer e se você se identifica com esse perfil um pouco mais conservador de preferir investir em imóveis, preferir investir em alguma coisa um pouco mais, entre aspas, tranquila de se analisar e conseguir entender o mercado, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes eu quero alertar que, na verdade, esse vídeo aqui, como eu falei no começo, ele não é um clickbait, ele, na verdade, eu quero trazer uma perspectiva a respeito do que eu enxergo para os fundos imobiliários e o que eu enxergo dos investidores que estão entrando na bolsa, especialmente nesse ano de 2023, que entraram ali em 2022, então que são investidores que talvez estejam experimentando bastante quedas nas ações, bastante quedas nos fundos imobiliários e deve estar se perguntando finalmente o que eu estou fazendo nessa bolsa de valores que dizem que aqui multiplica o capital e, na verdade, eu estou dividindo meu capital, eu fico com menos capital do que eu entrei, mesmo recebendo dividendos, mesmo recebendo rendimentos de fundo imobiliário. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? De uma forma bastante ampla, quando você é um investidor iniciante na Bolsa de Valores, é muito gostoso você receber mensalmente um valor na sua conta, mesmo que sejam ali alguns centavos ou alguns reais, ou até um valor expressivo a depender do tipo de investimento, a quantidade de dinheiro que você colocar ali dentro. Então, quando você enxerga que aquele rendimento, aquele investimento que você fez, ele está gerando um certo valor para você, isso acaba te dando um pouco mais de segurança para todo mês colocando um pouquinho. Por quê? Porque o resultado ele acaba sendo imediato. Ou seja, eu apliquei, por exemplo, 10 mil reais em agosto. E aí, logo em setembro, eu já vou receber mais ou menos ali uns 100 reais, 90 reais de alguns fundos imobiliários que hoje estão pagando ali 0,9, 1% ao mês. Então, só para que você enxergue de uma certa maneira que esse valor ele é bastante interessante, claro, eu sei que de uma certa maneira, quando você está recebendo 1% ao mês, já isento de imposto de renda, você olha para aquele investimento e fala, poxa, eu poderia estar colocando esse dinheiro aqui na Selic, por exemplo, e ganhar 13% ao ano. Só que, descontados os impostos que eu tenho que pagar em cima disso, eu acabo recebendo até menos do que esses 13%. Na verdade, eu acabo recebendo até menos de 11% ao ano, considerando os valores que vão ser descontados dos impostos. Já dos fundos imobiliários, eu não tenho esse desconto e, consequentemente, eu tenho um rendimento que eu posso fazer uma projeção dele líquido, de que eu vou receber aquele valor efetivamente na minha conta. Então, quando você enxerga que o resultado do seu dinheiro ele é imediato, por mais que as cotas elas tenham uma oscilação no mercado, por mais que de um mês para outro talvez você perca 0,5% no valor total daquilo que você aplicou, isso pode, claro, acontecer, a depender de alguns fundos que são um pouco mais arriscados, mas a maioria deles, na verdade, não tem uma oscilação tão grande. E quando você enxerga que talvez você perca 0,5% ou 1% ao mês, e você do outro lado está recebendo rendimentos, e você consegue, vamos dizer assim, neutralizar aquela perda, você já fica com bastante mais tranquilidade no momento de investir. Mas claro, isso daqui existe um passo antes, saber que tipo de investidor que você é, saber que tipo de risco você aceita assumir na bolsa de valores, porque na verdade existe um gráfico que é muito interessante que diz que quanto maior o risco, maior deve ser o resultado que você espera daquilo. Só que o que acontece? Conforme o risco ele é maior, você espera um resultado que possa ser muito alto. Mas ninguém fala do que é o oposto disso. Quando você aceita um risco muito alto, a sua perda também é muito alta. Porque as pessoas elas acham que eu estou assumindo um risco muito alto, então eu vou ter um rendimento muito alto. Se fosse assim, todo mundo assumiria os riscos mais altos na bolsa de valores e conseguiria altos valores em troca disso. Mas na verdade, nós sabemos que os altos riscos, eles normalmente vêm com baixas muito acentuadas. Então, só para que você lembre, por exemplo, algumas ações, nós tivemos Oi, IRB, agora mais recente nós tivemos Americanas. Dentro ali de alguns fundos imobiliários, nós tivemos também uma perda patrimonial muito grande. Nós temos diversos fundos imobiliários que já passaram por isso, de terem ali uma perspectiva de locação bastante interessante, bastante robusta, com inquilinos bons, mas quando esses inquilinos saíram,
nós perdemos toda a fundamentação por detrás daquele fundo e aquele imóvel que era muito bom, que era muito interessante, que tinha pessoas ali interessadas, acabaram não tendo mais essa procura. Então, nós temos diversos fundos a esse respeito, mas eu quero focar especialmente naquilo que eu comentei. Que tipo de risco que você aceita assumir na Bolsa de Valores? E como eu falei, os fundos imobiliários para os iniciantes, particularmente na minha visão, é o tipo de investimento que mais atende aqueles que têm um pouco de medo de colocar o seu dinheiro na bolsa de valores. Por quê? Quando você vê, por exemplo, uma notícia dizendo, olha, hoje Petrobras caiu 4%. Hoje, o minério de ferro lá na China caiu 2%, isso repercutiu nas ações da Vale, a ação da Semin e de outras empresas de mineração, e isso fez com que as ações despencassem 5%. Poxa, talvez olhando para uma perspectiva dessa, você como investidor com medo de colocar o seu dinheiro na bolsa de valores, possa pensar, pô, não vou colocar meu dinheiro aqui, porque em um dia eu perco 5%, e se no outro dia eu perder mais 5%, e se essa perda for consecutiva e eu nunca conseguir alguma coisa em troca. Então, quando você coloca diferentemente nos fundos imobiliários, você, claro, enxergando com um mínimo de diversificação e uma certa segurança naqueles fundos imobiliários que você vai investir, você tem uma oscilação do seu patrimônio, como eu falei, ela pode ali oscilar de meio, 1, talvez até 2% no mês, mas ela acaba sendo compensada muito pelos rendimentos que você coloca. E, na verdade, os investidores de fundos imobiliários, eles acabam criando com muito mais rapidez uma ideia que eu acho que não está tão presente nas ações. Pelo menos ela não é formada de uma maneira tão rápida como é feita nas ações, pelo menos também na minha visão. Quando você consegue olhar que os fundamentos do seu fundo imobiliário eles se mantiveram e você consegue receber os rendimentos e reaplicar no mesmo fundo ou talvez em outro fundo que você eventualmente tenha em carteira e consiga enxergar que você está comprando renda de uma forma ainda mais barata, já que aquele fundo imobiliário caiu, você consegue criar uma consciência que é muito boa. Seus fundamentos se mantêm e o valor é menor, é muito mais vantajoso, porque você compra mais por menos. Então, eu quero dizer, se você antes tinha, por exemplo, R$ 100 para aportar no mês, e você tinha um dos fundos que é o maior assim, em número de cotistas que nós temos, que é o MXRF. Vamos supor que ele estivesse custando R$ 20. Aí você vai lá, faz a compra, por exemplo, daqueles R$ 100 que você tinha. Você conseguiu comprar 5 cotas dele. Agora, no mês seguinte, você recebeu um pouco dos seus rendimentos, só que na verdade a MXRF, por exemplo, está a R$ 18. Claro, com esse valor de R$ 100, você não vai conseguir, talvez, ter tanta vantagem ali na compra dessas cotas, porque você ainda vai conseguir comprar 5, mas talvez com os rendimentos que você receba, com essa queda do valor, você já pode talvez alcançar ali a sexta cota, por exemplo, você pode chegar muito próximo ou juntar esse rendimento para o mês que vem, talvez se ainda tiver 18 ou um preço mais baixo, você fazer mais uma vez a compra desse fundo, claro, considerando que os seus fundamentos se mantiveram e que você gosta ali da gestão, você gosta do portfólio, você entende o que há por detrás daquele fundo imobiliário. Dessa maneira, portanto, quando você cria essa ideia de que os reinvestimentos dos seus rendimentos fazem com que os juros compostos ajam a seu favor e que esses rendimentos eles têm um efeito praticamente imediato dentro do seu rendimento, porque você aplica R$ 10, no mês seguinte aqueles R$ 10 já trazem uma renda para você, por mais que ela acabe não sendo tão alta, gere, por exemplo, 7 centavos, 8, talvez 11 centavos a cada R$ 10 que você coloca, mas o efeito já é imediato. E aí, eu quero até trazer vocês aqui para minha tela para enxergar algo que eu acho muito importante. Algumas pessoas viram na minha carteira de investimentos, eu vou até deixar aqui o card de uma playlist que eu tenho aqui no canal, que eu falo o racional por detrás de cada compra, de cada fundo imobiliário, de cada ação e o porquê que eu invisto em cada uma delas para o longo prazo. Vocês vão enxergar aqui que apenas o MXRF é um fundo imobiliário que está com quase 3% aqui de ganho. Todos os outros, eu estou aqui com uma perda muito acentuada. Na verdade, alguns vão falar, poxa André, você é um péssimo investidor, você não sabe o que está fazendo, você está falando um monte de besteira aqui na Bolsa de Valores, olha o seu resultado é uma porcaria. Bem, alguns podem imaginar dessa maneira, só que o que eu enxergo? Muitos desses fundos imobiliários, eles continuam me pagando o mesmo rendimento. E o que acontece? A percepção de risco do mercado, especialmente por conta das taxas de juros, especialmente por questões políticas e especialmente, na verdade,
por essa questão dos juros que ela fica sempre oscilando ali se a curva final de juros vai cair, se não vai, se ela vai se manter, se ela vai subir, e isso acaba afetando muito os investimentos para o longo prazo, e isso acaba precificando tanto as ações como os fundos imobiliários. Isso, consequentemente, fez com que muitos fundos aqui caíssem a sua cotação. É isso que é muito importante você entender. O que caiu foi a cotação, o que se manteve foi o fundamento. Então, quando eu olho, por exemplo, para um fundo imobiliário aqui, o VISC é um fundo de shopping, eu vejo que meu patrimônio caiu em 4,4%. E eu penso, poxa, eu estou perdendo dinheiro. Não, na verdade, eu olho para cá e falo, eu tenho a oportunidade de comprar fundos imobiliários com o mesmo dinheiro que eu tinha, só que com um preço muito mais barato. Talvez eu não consiga comprar mais cotas de forma imediata, mas eu consigo comprar de uma forma mais barata e abaixar, por exemplo, o meu preço, reduzir, por exemplo, um pouco do meu risco em outros fundos imobiliários que caíram bastante. Então, por exemplo, eu tenho aqui o RBRL, que é um fundo de logística que eu gosto muito, que tem uma gestão ativa, que tem uma forma diferente de atuação, e hoje ele está caindo aqui, dentro do meu portfólio, 16,7%. E aí o que eu olho? Eu falo, poxa, a renda se manteve a mesma, e nesse período todo vem me pagando religiosamente o mesmo rendimento de forma mensal. Então o que eu faço? Como esse fundo imobiliário caiu bastante, eu aproveito que dentro do meu portfólio todo, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ele representa 10% dos meus fundos imobiliários. Então eu posso ali aumentar um pouco o meu aporte nele. Eu tenho, por exemplo, o BLMG, que é um outro fundo de logística que eu também gosto bastante. Se olharmos aqui no meu portfólio, ele também está em 10%. Eu posso aumentar um pouco a mão, reduzir o meu preço, e a minha preocupação não é nem reduzir o preço, na verdade é comprar mais cotas ganhando o mesmo rendimento. O BLMG teve uma pequena queda ali, na verdade saiu dos seus 80 centavos por cota e hoje está pagando 79. Claro, um centavo de diferença faz diferença, mas ainda assim não é uma queda tão substancial nos seus rendimentos, e o mercado bateu muito nas suas cotas aqui, caindo praticamente seus 22%, e era um fundo imobiliário que há um tempo atrás eu estava tendo lucro. Então, se você enxergar que hoje eu consigo comprar o mesmo fundo imobiliário com os mesmos fundamentos, pagando praticamente a mesma coisa por um valor quase 22% abaixo daquilo que eu comprei, poxa, isso aqui é muito interessante. O que vai, mais uma vez, reforçar a tese que eu comentei sobre as ações. Imagina só, você compra IRB, você compra Via, você compra, por exemplo, Oi, você compra Americanas. Imagina você apostar aqui tudo e cair aqui 68%, 45%, hoje já caiu mais de 90%. Então, dentro das ações você tem os riscos, claro, muito mais altos e os potenciais de ganho muito mais altos. Mas os fundos imobiliários, a meu ver, dentro de um perfil de investidor, faz muito mais sentido para você se manter na bolsa de valores. E olha só, a parte mais interessante é isso que eu queria focar aqui com vocês. Vou até aumentar para que a gente tenha a exata percepção. Lá em agosto de 2021, eu recebi 54 centavos e desde então eu vim reinvestindo esses dividendos, vim reinvestindo os rendimentos que eu recebia dos fundos e desde então eu cheguei a um patamar muito interessante de 660, 650 reais. Aqui, claro, de fevereiro para cá eu fiz um aporte muito grande e eu acabei recebendo, consequentemente, dividendos nesse mês aqui de fevereiro e também consegui receber rendimentos muito altos e, claro, fez com que a minha renda hoje, sem considerar nenhum valor de ações, eu recebo mais ou menos aqui um salário mínimo. Estou na casa dos R$ 1.300 praticamente só de fundos imobiliários. Então, o que eu quero dizer? Quando eu fiz a aplicação aqui em fevereiro, e é isso que eu queria mostrar para vocês, eu falei, poxa, eu tenho medo de colocar muito dinheiro em ações, mas eu tenho muita segurança de colocar dinheiro em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu sei que o resultado é imediato, eu consigo ver isso de uma forma muito rápida e eu não vou ter uma desvalorização das minhas cotas tão expressiva a ponto de não justificar o investimento que eu fiz. Então, hoje, se eu colocar o meu patrimônio apenas de fundos imobiliários, a oscilação que eu tenho, ela é tão baixa, ela oscila por mês 1%, só que essa oscilação de 1%, por exemplo, considerando o capital que eu consigo reinvestir, gera para dentro do meu portfólio uma questão de juros compostos e aplicação de investimento de uma forma racional e muito inteligente, que me gera mais cotas, que me gera mais rendimentos, que me gera a possibilidade de, no futuro, por exemplo, mudar a mão. O que eu quero dizer de mudar a mão? Quando eu conseguir estudar tanto bolsa de valores, estudar tanto as ações, os fundamentos que existem por detrás delas, eu consigo, só com os rendimentos que eu recebo dos fundos imobiliários, fazer um aporte nessas ações. E eu não vou estar tirando dinheiro do meu bolso. Então, eu estou fazendo com que fundos imobiliários, empresas, na verdade, que tem lá dentro, galpões logísticos, credores e devedores que existem por detrás dos CRIs, eles trabalhem por mim
e com o dinheiro que eles me pagam, eu volto esse dinheiro para a Bolsa de Valores aplicando em ações que podem ou não ser de mais risco. Só que, claro, eu tenho aqui para mim que o meu perfil é de dividendo. Exatamente por isso que hoje eu foco muito a minha carteira aqui em BMG, que é um banco, e Transmissora Paulista, que eu aumentarei bastante a minha posição. Eu tenho aqui uma posição zerada em Semin, porque eu pretendo iniciar a compra dessa ação, mas claro, isso eu vou deixar para quando eu efetivamente tiver o racional por detrás disso, para que eu possa passar aqui por vocês. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, agradeço muito por acompanhar até aqui. E se você gosta de fundos imobiliários da mesma maneira que eu, e claro, acredita que toda essa tese que eu comentei com vocês é razoável, deixa aqui nos comentários. Agora, se você discorda de mim, também fique à vontade. O canal aqui é uma forma aberta de nós discutirmos muito sobre investimentos e não existe uma resposta certa. Na verdade, existem resultados e aquele apetite a risco que você pretende tomar na Bolsa de Valores. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.